a futura Miller. O sol já havia se posto quando o jantar foi servido. Um vento forte urrava lá fora, estremecendo a casa. Eragon olhava Horan atentamente, esperando o inevitável. Finalmente, eu recebi uma oferta de emprego em um moinho em Terrensford, que pretendo aceitar. Geralt acabou de mastigar o conteúdo de sua boca cheia com uma lentidão proposital e pôs o garfo na mesa. Ele se recostou na cadeira, cruzou os dedos atrás da cabeça e pronunciou uma única pergunta seca. — O quê? — perguntou Horan. Geralt inclinou-se para a frente com um brilho nos olhos. — Você pensou que eu o impediria? Eu já esperava que você casasse logo. Será bom ver esta família crescendo novamente. Katrina será afortunada por ter você. Uma expressão de grande surpresa tomou conta do rosto de Horan. Depois ele deu um grande sorriso aliviado. — Então, quando é que você vai partir? — perguntou Geralt. Horan recuperou a voz. — Quando Denethor voltar para pegar as peças para o moinho. Geralt concordou com a cabeça. — Isso será em 2 semanas. Ótimo, assim teremos tempo para nos preparar. Será diferente ter a casa só para nós, mas se tudo der certo não será assim por muito tempo. Ele olhou por cima da mesa e perguntou: Eragon, você sabia disso? Eragon deu de ombros pesaroso. Até hoje não, é uma loucura. Geralt passou a mão em seu rosto. Esse é o curso natural da vida. Ele se levantou da cadeira. Tudo vai dar certo, o tempo acertará tudo, mas por enquanto vamos lavar a louça. Eragon e Horan ajudaram em silêncio. Os dias seguintes foram difíceis. O humor de Eragon não foi dos melhores. Exceto pelas respostas curtas para perguntas diretas, ele não falava com ninguém. Havia pequenos lembretes da partida de Horan por toda parte. Geralt fazia uma mala para ele, havia coisas faltando nas paredes e um vazio estranho que tomava conta da casa. Fazia quase uma semana que ele havia percebido que a distância entre ele e Horan havia aumentado. Quando eles se falavam, as palavras não saíam facilmente, sentiam-se pouco à vontade. Saphira era um bálsamo para a frustração de Eragon. Ele podia conversar abertamente com ela. Suas emoções estavam completamente abertas para a mente dela e ela o entendia melhor do que ninguém. Durante as semanas antes da partida de Horan, ela passou por outro ímpeto de crescimento. Saphira ganhou 31 centímetros nos ombros, deixando-a mais alta do que Eragon. Ele descobriu que a pequena depressão entre o pescoço e os ombros dela era um lugar perfeito para se sentar. Ele frequentemente sentava ali à tarde, acariciando o pescoço dela, enquanto explicava o significado de várias palavras. Logo ela entendia tudo o que ele dizia e com frequência fazia comentários. Para Eragon, essa parte da vida era muito boa. Saphira era tão real e tão complexa quanto qualquer pessoa. A personalidade dela era eclética e às vezes completamente diferente, entretanto os dois se entendiam em um nível bem profundo. As ações e os pensamentos dela constantemente revelavam novos aspectos de sua índole. Uma vez pegou uma águia e, em vez de devorá-la, soltou dizendo: nenhuma caçadora dos céus deve acabar como uma presa. É melhor morrer voando do que ser presa no chão. Os planos de Eragon deixar a sua família ver Saphira foram dissipados pela decisão de Horan e pelos conselhos da própria Saphira para ter cautela. Ela estava relutante quanto a ser vista, e ele, em parte por egoísmo, concordou. No momento em que a existência dela fosse divulgada, sabia que gritos, acusações e medos seriam direcionados a ele. Então, Eragon deixou isso para outra hora. Decidiu que esperaria um sinal que indicasse o momento certo. Na noite anterior à partida de Horan, Eragon foi falar com ele. Aproximou-se lentamente pelo corredor até a porta aberta do quarto de Horan. Uma lamparina de óleo estava em cima da mesa de cabeceira, pintando as paredes com uma luz quente e oscilante. A cabeceira da cama projetava compridas sombras nas prateleiras vazias, chegando até o teto. Horan, de olhos ocultos pelas sombras e com os músculos da nuca tensos, enrolava cobertores em volta de suas roupas e de seus pertences. Ele fez uma pausa e depois pegou uma coisa no travesseiro e ficou jogando-a para cima e para baixo com a mão. Era uma pedra polida que Eragon lhe dera há vários anos. Horan começou a colocá-la na mala, mas depois parou e colocou-a na prateleira. Um nó se formou na garganta de Eragon e ele saiu. Estranhos em Carvahal. O café estava frio, mas o chá estava quente. O gelo por dentro das janelas havia se derretido com o fogo da manhã, molhando o piso de madeira e marcando com poças escuras.
Eragon olhou para Geralt e Horan ao lado do fogão e lembrou que esta seria a última vez em que ele veria todos juntos durante vários meses. Horan estava sentado em uma cadeira amarrando as botas. Sua bolsa cheia estava no chão perto dele. Geralt estava em pé entre eles com as mãos enfiadas bem fundo nos bolsos. A camisa dele pendia bem solta, sua pele demonstrava que estava tenso. Apesar da insistência do jovem, ele se recusou a ir com eles. Quando foi pressionado a dizer o porquê, apenas explicou que seria melhor assim. "Você já pegou tudo?" perguntou Geralt a Horan. "Já." Ele concordou com a cabeça e pegou uma bolsinha de dentro do bolso. As moedas fizeram barulho quando deu a bolsa a Horan. "Vim economizando isto para você. Não é muito, mas se quiser comprar algumas besteiras, será o suficiente." "Obrigado, mas não pretendo gastar o meu dinheiro com besteiras", disse Horan. "Faça o que quiser, o dinheiro é seu", afirmou Geralt. "Não tenho mais nada para dar a você a não ser a minha bênção de pai. Você pode aceitá-la ou não, mas ela pode valer alguma coisa." A voz de Horan estava embargada por causa da emoção. "Eu ficaria honrado de recebê-la." "Então receba e vá em paz", disse Geralt e beijou na testa. Ele se virou e acrescentou com uma voz mais alta: "Não pense que esqueci de você, Eragon. Tenho algumas palavras para dizer a vocês dois. Chegou a hora de dizê-las, pois vocês precisarão enfrentar o mundo. Prestem atenção e elas serão muito úteis." Geralt olhou com severidade para os dois. "Primeiro, nunca deixe ninguém dominar o seu corpo ou sua mente. Tenha um cuidado especial para que seus pensamentos permaneçam livres. Um indivíduo pode ser livre, contudo pode estar mais preso do que um escravo. Deem em seus ouvidos as pessoas, mas nunca o coração. Demonstrem respeito por aqueles que estão no poder, mas nunca os sigam cegamente. Julguem com lógica e razão, mas nunca façam comentários. Nunca considerem alguém como superior a vocês, não importa que posto ou situação eles tenham na vida. Tratem todos com justiça ou poderão querer se vingar. Tenham cautela com o dinheiro. Atenham-se às suas crenças e os outros ouvirão." Geralt continuou em um ritmo mais lento. "Quanto aos assuntos do amor, o meu único conselho é que vocês sejam sinceros. É a ferramenta mais poderosa para abrir um coração ou ganhar um perdão. É tudo o que eu tinha a dizer." Ele parecia estar um pouco constrangido com o seu discurso. Pegou a bolsa de Horan no chão. "Agora você deve ir, o alvorecer se aproxima e Denton estará esperando." Horan colocou a bolsa no ombro e abraçou Geralt. "Voltarei assim que puder", disse. "Que bom", respondeu Geralt, "mas agora vá e não se preocupe conosco." Eles se separaram relutantes. Eragon e Horan saíram, se viraram e acenaram. Geralt ergueu a sua mão magra, os seus olhos estavam tristes. Ficou observando enquanto eles caminhavam com dificuldade até a estrada. Depois de um longo momento, fechou a porta. Quando o som desse ato correu pelo ar da manhã, Horan parou. Eragon olhou para trás e examinou o campo. Seus olhos pararam nas construções solitárias pequenas. Pareciam frágeis. Um fio de fumaça subia e ele era a única prova de que aquela fazenda tomada pela neve estava habitada. "Esse é o nosso mundo", acrescentou Horan melancolicamente. Eragon tremeu impaciente e resmungou. "E é muito bom também." Horan concordou com a cabeça, esticou os ombros e seguiu em direção a seu novo futuro. A casa saiu de vista quando eles desceram a colina. Ainda era muito cedo quando chegaram a Carvajal, mas já encontraram as portas da ferraria abertas. O ar lá dentro estava prazerosamente quente. Baldor trabalhava lentamente em 2 peças metálicas que estavam do lado de uma fornalha repleta de carvões em brasa. Na frente da fornalha havia uma bigorna preta e um barril cheio de água com sal. Em uma fileira de estacas enfiadas na parede, na altura do pescoço, pendiam vários itens: tenazes gigantes, alicates, martelos de todas as formas e tamanho, talhadeiras, esquadros, cinzéis, limas, lixas, tornos, barras de ferro e de aço esperando para serem moldadas, tornilhos, tesouras, picaretas e pás. Horst e Denton estavam perto de uma mesa comprida. Denton se aproximou com um sorriso embaixo do seu exuberante bigode ruivo. "Horan, que bom que você veio. Terei muito trabalho, mais do que poderei dar conta com as minhas novas mós." "Você está pronto para ir?" Horan mostrou o peso da sua bolsa. "Estou. Vamos demorar para partir?"
Tenho de tratar de alguns detalhes, mas partiremos em menos de 1 hora. Eragon virou-se de lado quando Denton dirigiu-se a ele, puxando a ponta do bigode. Você deve ser Eragon. Eu também ofereceria um emprego a você, mas Horan preencheu a única vaga disponível. Quem sabe daqui a 1 ano ou 2, não é? Eragon sorriu sem jeito e apertou a mão dele. O homem era amigável. Sob outras circunstâncias, Eragon até gostaria dele, mas agora ele desejava amargamente que o moleiro nunca tivesse aparecido em Carvajal. Denton bufou. Bom, muito bom. Ele voltou a atenção para Horan e começou a explicar como um moinho funcionava. As peças já estão prontas, interrompeu Horst, apontando para a mesa onde estavam vários pacotes. Poderia levá-las quando quiser. Eles apertaram as mãos e Horst deixou a ferraria, chamando Eragon com um aceno. Interessado, Eragon seguiu. Ele viu o ferreiro em pé na rua de braços cruzados. Eragon apontou com o polegar para trás em direção ao moleiro e perguntou: O que você acha dele? Horst falou com sua voz grossa. É um bom homem, ele vai se dar bem com Horan. Distraidamente, ele espanou algumas limalhas que estavam em seu avental e depois passou a sua enorme mão no ombro de Eragon. Rapaz, você se lembra da briga que teve com Sloan? Se está se referindo ao pagamento da carne, eu não esqueci. Não, acredito em você, rapaz, mas eu queria saber se você ainda tem aquela pedra azul. O coração de Eragon disparou. Por que ele quer saber? Talvez alguém tenha visto Saphira. Fazendo esforço para não entrar em pânico, respondeu: Tenho, mas por que você pergunta? Assim que você voltar para casa, livre-se dela. Horst ignorou a surpresa de Eragon. 2 homens chegaram aqui ontem, camaradas estranhos, vestidos de preto e carregando espadas. Senti arrepio de medo só de olhar para eles. Na noite passada, começaram a perguntar às pessoas se uma pedra como a sua foi achada. Eles voltaram a perguntar ao povo hoje. Eragon ficou pálido. Ninguém com juízo bastante disse nada. Eles reconhecem encrenca quando a veem, mas eu sei que algumas pessoas podem falar demais. O temor encheu o coração de Eragon. Seja lá quem tenha enviado a pedra para a espinha, finalmente achou o rastro dela. Ou talvez o Império tivesse descoberto tudo sobre Saphira. Ele não sabia distinguir o que era pior. Pense, o ovo se foi. Será impossível eles o acharem agora. Mas se eles souberem o que era na verdade, o que aconteceu será algo lógico. Saphira pode estar em perigo. Ele usou todo o seu autocontrole para não ficar ofegante. Obrigado por ter me contado. Você sabe onde eles estão? Ele estava orgulhoso, pois mal se notava o medo em sua voz. Eu não falei sobre eles para que você vá encontrá-los. Saia de Carvajal, vá para casa. Tudo bem, disse Eragon para acalmar o ferreiro. Se é o que pensa, assim farei. Isso mesmo. A expressão no rosto de Horst se suavizou. Eu posso estar exagerando, mas aqueles estranhos me passaram um mau pressentimento. Será melhor que você fique em casa até eles partirem. Tentarei mantê-los longe da sua fazenda, embora isso talvez não adiante muito. Eragon olhou para ele com gratidão. Ele desejava poder contar tudo sobre Saphira. Irei agora, disse e correu de volta até Horan. Eragon agarrou o braço do primo e despediu-se dele. Você não vai ficar mais um pouco? Perguntou Horan surpreso. Eragon quase riu. Por algum motivo aquela pergunta pareceu engraçada para ele. Eu não tenho nada para fazer aqui e não quero ficar à toa até você partir. Bem, disse Horan desconfiado, acho que esta é a última vez que nos vemos até daqui a alguns meses. Tenho certeza de que o tempo vai passar rápido, disse Eragon apressadamente. Cuide-se e volte logo. Ele abraçou Horan e saiu. Horst ainda estava na rua. Consciente de que o ferreiro estava olhando, Eragon seguiu em direção às cercanias de Carvajal. Mas assim que o ferreiro ficou fora do alcance da vista, ele se escondeu atrás de uma casa e voltou sorrateiramente para o vilarejo. Eragon escondia-se nas sombras enquanto examinava cada rua, tendo cuidado com o menor ruído. Os pensamentos dele se voltaram para o seu quarto, onde seu arco pendia. Eragon queria estar com ele nas mãos. Rondou por Carvajal, evitando todas as pessoas até ouvir uma voz sibilante por trás de uma casa. Embora a audição dele fosse muito boa, ele teve de se esforçar para ouvir o que estava sendo dito. Quando isso aconteceu? As palavras eram suaves como um vidro untado e pareciam serpentear pelo ar.
Sob a fala havia um assovio estranho que arrepiou seus cabelos. Há uns 3 meses, respondeu outra pessoa. Eragon identificou a voz de Sloan. Sangue de espectro, ele está contando tudo. Decidiu que daria um soco em Sloan na próxima vez em que o encontrasse. Uma terceira pessoa falou. A voz era grave e pesada. Fazia lembrar imagens de putrefação assustadora, de mofo e de outras coisas nas quais não se deve tocar. Tem certeza? Odiaríamos pensar que você cometeu um engano. Se isso acontecesse, seria muito desagradável. Eragon podia imaginar perfeitamente o que eles poderiam fazer. Alguém, exceto membros do Império, ousaria ameaçar as pessoas assim? Talvez não, mas quem enviou o ovo devia ter poder bastante para usar a força impunemente. Tenho certeza, estava com ele. Não estou mentindo. Muita gente sabe disso, pode perguntar. Sloan parecia estar abalado. Ele falou algo mais que Eragon não conseguiu ouvir. As pessoas foram pouco cooperativas. As palavras tinham um tom sarcástico. Houve uma pausa. A sua informação foi útil, não esqueceremos você. Eragon acreditou nele. Sloan balbuciou algo e depois Eragon ouviu alguém se afastando com pressa. Espiou pela esquina para ver o que estava acontecendo. 2 homens altos estavam em pé na rua. Ambos vestiam longos mantos pretos, levantados por bainhas de espada que passavam pelas pernas deles. Nas camisas havia uma insígnia ricamente ornamentada com um fio prateado. Capuzes escondiam seus rostos e suas mãos estavam enluvadas. Suas costas eram estranhamente curvadas, como se as roupas tivessem enchimento. Eragon virou-se levemente para obter uma visão melhor. Um dos estranhos parou e sussurrou de modo peculiar para o amigo. Os 2 se viraram de repente e se agacharam. Eragon ficou sem respiração. Um medo mortal tomou conta dele. Seus olhos se fixaram nos rostos escondidos e uma força imobilizante dominou sua mente, mantendo-o parado no lugar. Lutou contra aquilo e gritou para si mesmo. Mova-se! Suas pernas tremeram, mas isso de nada adiantou. Os estranhos aproximaram-se silenciosamente dele com um modo de andar suave e sutil. Sabia que podiam ver o seu rosto agora. Estavam quase na esquina, suas mãos seguravam espadas. Eragon, ele fez um movimento abrupto quando chamaram o seu nome. Os estranhos pararam de repente e chiaram como cobras. Bron correu na direção dele, vindo pelo lado com a cabeça descoberta e cajado na mão. Os estranhos estavam fora do alcance da visão do velho. Eragon tentou avisá-lo, mas sua língua e seus braços ainda não podiam se mexer. Eragon, gritou Bron de novo. Os estranhos deram uma última olhada para Eragon e desapareceram entre as casas. Eragon caiu no chão tremendo. Havia gotas de suor em sua testa e as palmas das mãos também estavam molhadas. O velho estendeu a mão para Eragon e puxou para cima com um braço forte. Você parece doente, está tudo bem? Eragon engoliu em seco e concordou com a cabeça sem falar nada. Seus olhos piscaram, olhando em volta, procurando algo em comum. Fiquei tonto de repente, mas já passou. Foi muito estranho. Eu não sei por que isso aconteceu. Você vai se recuperar, vaticinou Bron, mas acho que seria melhor se você fosse para casa. Isso, tenho de ir para casa, eu preciso chegar lá antes deles. Acho que o senhor tem razão, talvez eu esteja ficando doente. Então a sua casa é o melhor lugar para você ficar agora. É uma longa caminhada, mas tenho certeza de que você estará melhor quando chegar. Deixe-me acompanhá-lo até a estrada. Eragon não protestou quando Bron pegou seu braço e levou-o para longe em um passo apressado. O cajado de Bron afundava na neve conforme passavam pelas casas. Por que o senhor estava me procurando? Bron deu de ombros. Por pura curiosidade. Soube que você estava na cidade e achei que poderia ter lembrado o nome daquele mercador. Mercador? O que ele está falando? Eragon olhou de modo inexpressivo. A perturbação dele chamou a atenção dos olhos investigativos de Bron. Não, disse ele e depois tentou se redimir. Temo que ainda não me lembre. Bron suspirou de forma rude, como se algo tivesse sido confirmado, e esfregou seu nariz curvado. Bem, então se você lembrar, vá me contar. Estou muito interessado nesse mercador que diz saber tanto sobre dragões. Eragon concordou com a cabeça com um ar distraído. Caminharam em silêncio até a estrada e Bron disse,
Vá depressa para casa. Não acho uma boa ideia demorar-se no caminho. Ele esticou uma das mãos retorcidas. Eragon apertou-a, mas quando ele ia soltando, algo na mão de Bronn prendeu na luva dele, puxando-a. A luva caiu no chão, o velho pegou-a. Fui desajeitado, desculpou-se e entregou ao rapaz. Quando Eragon pegou a luva, os fortes dedos de Bronn agarraram seu pulso e viraram-no rapidamente. A palma da mão do rapaz ficou voltada para cima por alguns instantes, revelando a marca prateada. Os olhos de Bronn brilharam, mas ele permitiu que Eragon puxasse a mão para trás e que a enfiasse na luva. Até logo, disse Eragon forçadamente perturbado e saiu depressa pela estrada. Atrás dele ouviu Bronn assoviando uma música alegre. O voo do destino. A mente de Eragon agitava-se enquanto ele se apressava no caminho. Corria o mais rápido que podia, recusando-se a parar, até mesmo quando a sua respiração ficava difícil, provocando grandes arfadas. Enquanto vencia a estrada fria, tentou fazer um contato mental com Saphira, mas ela ainda estava longe demais. Pensou no que falaria para Geralt. Agora não havia escolha, teria de revelar a existência de Saphira. Eragon chegou em casa ofegante e com o coração disparado. Geralt estava perto do galpão com os cavalos. Eragon hesitou. Será que devo falar com ele agora? Ele não acreditará, a não ser que Saphira esteja aqui. É melhor eu achá-la primeiro. Ele contornou a fazenda e entrou na floresta. Saphira, gritou ele com o pensamento. Estou indo, foi a fraca resposta. Por essas palavras, ele percebeu a apreensão dela. Esperou impaciente, embora não tenha demorado muito para que o som das asas batendo enchesse o ar. Aterrissou em meio a uma nuvem de fumaça. O que houve? Perguntou ela. Ele tocou-a no ombro e fechou os olhos. Acalmando a mente, contou a ela rapidamente o que havia acontecido. Quando falou nos estranhos, Saphira recuou. Ela se ergueu e soltou um rugido ensurdecedor e depois chicoteou com a cauda acima de sua cabeça. Ele, surpreso, arrastou-se para trás, abaixando-se, enquanto a cauda dela atingia um monte de neve. Sede de sangue e medo emanaram dela em grandes ondas atordoantes. Fogo, inimigos, morte, assassinos. Qual é o problema? Ele pôs todas as suas forças nas palavras, mas uma muralha de ferro cercava a mente de Saphira, isolando seus pensamentos. Ela soltou outro rugido e sulcou a terra com as suas garras, rasgando o chão congelado. Pare, Geralt vai ouvir. Juramentos quebrados, almas assassinadas, ovos quebrados, sangue por toda parte, assassinos. De modo frenético, ele bloqueou as emoções de Saphira e ficou observando sua cauda. Quando ela passou por ele, Eragon se jogou para o lado e agarrou um dos espinhos nas costas. Segurando com força, ele puxou a si mesmo até a pequena cavidade que havia na base do pescoço dela e se agarrou com mais força quando ela se levantou de novo. Chega, Saphira! Gritou bem alto. O fluxo de pensamentos dela parou abruptamente. Ele passou a mão em cima das escamas. Tudo vai dar certo. Ela se agachou e as suas asas ficaram para cima. Elas ficaram paradas por um instante, mas depois se abaixaram enquanto ela se lançava para o céu. À medida que Eragon gritava, o chão ficava distante e eles subiam mais alto do que as árvores. A turbulência do ar batia nele, deixando-o sem fôlego para falar. Saphira ignorou o pavor dele e inclinou-se em direção à espinha. Lá embaixo ele observou a fazenda e o rio Anora. O seu estômago ficou embrulhado. Apertou os braços em volta do pescoço de Saphira e se concentrou nas escamas que estavam na frente do nariz dele, tentando não vomitar enquanto ela subia cada vez mais. Quando ela nivelou o voo, ele ganhou coragem para olhar em volta. O ar estava tão frio que gelo se formou em seus cílios. Chegaram às montanhas muito mais rápido do que poderia imaginar. Do ar, os picos pareciam dentes gigantes, afiados como navalhas, esperando para cortá-los em fatias. Saphira deu uma guinada inesperada e Eragon vomitou sobre a lateral do corpo dela. Ele lambeu os lábios, sentindo o gosto de bilis, e pressionou a cabeça contra o pescoço do dragão. Precisamos voltar, implorou. Os estranhos estão indo para a fazenda. Geralt precisa ser avisado. Faça a volta. Não houve resposta. Tentou entrar na mente dela, mas estava bloqueada por uma barreira de onda de medo e raiva. Determinado a fazê-la dar a volta, ele de modo assustador penetrou em sua armadura mental.
Fez pressão nos pontos mais fracos, minou as partes mais fortes e lutou para fazê-la ouvir, mas não obteve nenhum resultado. Logo as montanhas cercaram-nos, formando gigantescas paredes brancas quebradas por precipícios de granito. Havia geleiras azuis entre os picos, como rios congelados. Vales e ravinas compridas se abriam no solo. Ele ouvia os gritos apavorados dos pássaros lá embaixo quando Safira aparecia, e via um rebanho de cabritos lanosos pulando de pedra em pedra em um penhasco. Eragon era açoitado pelos fortes golpes de ar produzidos pelas asas de Safira, e sempre que ela mexia o pescoço, ele era jogado de um lado para o outro. Ela parecia incansável, temia que ela fosse voar durante a noite toda. Finalmente, quando ficou escuro, ela se inclinou mergulhando devagar. Ele olhou para a frente e viu que estavam na direção de uma pequena clareira em um vale. Safira desceu voando em espiral, planando prazerosamente sobre as copas das árvores. Ela se jogou para trás quando o chão se aproximou, enchendo as asas com ar e aterrissando nas patas traseiras. Seus poderosos músculos formaram pequenas ondas quando absorveram o impacto da descida. Ela se apoiou nas 4 patas e deu um pulo para não perder o equilíbrio. Eragon pulou sem esperar que dobrasse as asas. Ao bater no chão, seus joelhos cederam e ele caiu de rosto na neve. Ele arfava enquanto uma dor alucinante lacerava suas pernas, enchendo os olhos de lágrimas. Os músculos que estavam com cãibras por ter se agarrado durante muito tempo tremiam violentamente. Ele rolou de costas, tremendo, e esticou seus membros o máximo que podia. Depois forçou a si mesmo a olhar para baixo. 2 grandes manchas escureceram a calça de lã na parte interior das coxas. Ele tocou o tecido. Estava molhado. Assustado, tirou a calça e fez uma careta. As pernas na parte interna estavam esfoladas e cheias de sangue. Não havia mais pele, arrancadas pelas duras escamas de Safira. Ele cuidadosamente tocou as lesões e ficou horrorizado. O frio o castigava enquanto vestia a calça e gritou quando ela raspou nas feridas sensíveis. Tentou ficar em pé, mas suas pernas não suportaram seu peso. A noite, que chegava rápido, escureceu a área que o cercava. As montanhas sombreadas não eram familiares. Estou na espinha, não sei onde, no meio do inverno, com um dragão enlouquecido e sem poder andar ou achar abrigo. A noite está caindo, eu preciso voltar à fazenda amanhã. E o único modo de fazer isso é voando, o que eu não aguento mais fazer. Ele respirou fundo. Oh, como eu queria que Safira pudesse cuspir fogo. Ele virou a cabeça e a viu perto dele, agachada bem baixo no chão. Ele pôs a mão no lado do corpo dela e sentiu que ela tremia. A barreira na mente dela havia desaparecido. Sem ela, o medo de Safira o queimou. Ele apertou-a e lentamente acalmou-a com imagens tranquilizantes. Por que os estranhos assustam você? Assassino, sussurrou ela. Carol está em perigo e você me sequestrou nesta viagem ridícula. Você não é capaz de me proteger? Ela rosnou profundamente e bateu as mandíbulas com força. Ah, se você acha que é capaz porque fugiu. A morte é um veneno. Ele se apoiou em um cotovelo e reprimiu a frustração. Safira, veja onde estamos. O sol se pôs e o seu vôo tirou a pele das minhas pernas com tanta facilidade quanto eu descamaria um peixe. Era isso que você queria? Não. Então por que fez isso? Perguntou. Através do elo que tinha com Safira, Eragon sentiu o arrependimento dela pela dor que ele sentia, mas não quanto às suas ações. A baixa temperatura adormeceu suas pernas. Embora o frio tivesse aplacado a dor, ele sabia que sua condição não era boa. Ele mudou de assunto. Eu vou congelar, a não ser que você faça um abrigo no outro buraco onde eu possa me manter aquecido. Até mesmo uma pilha de galhos e ramos de pinheiro já serve. Ela parecia estar aliviado por ele ter parado de interrogá-la. Não há necessidade disso. Vou me enrolar ao seu redor e cobri-lo com as minhas asas. O fogo dentro de mim manterá o frio longe. Eragon deixou a cabeça para trás, batendo no chão. Tudo bem, mas raspe a neve do chão, ficará mais confortável. Em resposta, Safira raspou um monte de neve com a cauda, limpando o lugar com um poderoso golpe. Ela varreu a área de novo para remover os poucos e últimos centímetros de neve endurecida. Ele olhou para a terra exposta com aversão. Não posso andar até lá. Você terá de me ajudar.
A cabeça dela, maior do que o tronco dele, passou por cima do rapaz e foi repousar ao seu lado. Ele olhou fixamente para os grandes olhos cor de safira e segurou um dos seus espinhos cor de marfim. Safira levantou a cabeça e arrastou-o lentamente até a área limpa. Devagar, devagar. Viu estrelas quando passou por cima de uma pedra, mas suportou firme. Depois que ele a soltou, Safira deitou-se de lado, expondo seu abdômen quente. Ele se encolheu, encostando-se nas escamas macias do lado de baixo. Ela esticou a asa direita sobre ele, deixando-o em completa escuridão, formando uma tenda viva. Quase que imediatamente o ar começou a perder a sua frigidez. Enfiou os braços dentro do casaco e enrolou as mangas vazias em volta do pescoço. Pela primeira vez, notou que a fome corroía seu estômago, mas isso não o distraiu de sua maior preocupação. Será que conseguiria voltar à fazenda antes que os estranhos chegassem? E se não conseguisse, o que aconteceria? Mesmo que eu me esforce para montar em Safira de novo, só conseguiremos chegar lá pelo meio da tarde. Os estranhos podem chegar à fazenda muito antes disso. Ele fechou os olhos e sentiu uma única lágrima escorrer em seu rosto. O que eu fiz? O fim da inocência. Quando Eragon abriu os olhos na manhã seguinte, pensou que o céu havia caído. Uma superfície lisa e azul esticava-se sobre sua cabeça e inclinava-se até o chão. Ainda meio adormecido, ergueu a mão titubeante e sentiu uma fina membrana com os dedos. Precisou de um longo minuto para perceber o que estava olhando. Virou o pescoço levemente e olhou fixamente para as ancas escamosas onde sua cabeça repousava. Lentamente tirou as pernas da sua posição fetal, fazendo as cascas dos machucados se romperem. A dor estava um pouco menos intensa do que ontem, mas ele se encolheu quando pensou em andar. Uma fome lancinante lembrou de suas refeições perdidas. Conseguiu juntar energia para se mexer e bateu de modo fraco na lateral do corpo de Safira. "Ei, acorde!" gritou. Ela se virou e levantou a asa, permitindo a entrada da luz do sol. Eragon apertou os olhos quando a neve cegou-o momentaneamente. A seu lado, Safira espreguiçou-se como um gato e bocejou, exibindo fileiras de dentes brancos. Quando os olhos de Eragon se adaptaram à luz, ele examinou o lugar onde estavam. Montanhas imponentes e desconhecidas cercavam-nos, protegendo sombras compridas na lareira. Perto dali, viu uma trilha cortando a neve em direção à floresta, de onde vinha o gorgolejo abafado de um riacho. Gemendo, ficou em pé e cambaleou, indo mancando até uma árvore. Agarrou um dos galhos e jogou seu peso contra ele. O galho aguentou, mas acabou se quebrando, produzindo um estalo bem alto. Arrancou os ramos, colocou uma das extremidades do galho embaixo do braço e firmou a outra no chão. Com a ajuda da muleta improvisada, foi mancando até o riacho coberto de gelo. Quebrou a dura cobertura, fez uma concha com as mãos e bebeu a água limpa e amargosa. Saciado, voltou para a clareira. Quando saiu do meio das árvores, reconheceu finalmente as montanhas e aquele pedaço de terra. Foi naquele lugar, em meio a um som ensurdecedor, onde o ovo de Safira apareceu pela primeira vez. Ele se recostou em um tronco rugoso. Não havia erro, pois viu as árvores acinzentadas que foram arrancadas pela explosão. Como Safira conhecia este lugar? Ela ainda estava no ovo. Minha memória deve ter passado informações suficientes para que ela pudesse achá-lo. Balançou a cabeça em um assombro silencioso. Safira esperava pacientemente. "Você vai me levar para casa?" perguntou ele. Ela empinou a cabeça. "Eu sei que você não quer, mas precisa me levar. Nós dois temos uma obrigação com Geralt. Ele cuidou de mim e, através de mim, de você também. Você ignoraria esta dívida? O que dirão de nós daqui a alguns anos se não voltarmos, que nos escondemos como covardes enquanto meu tio corria perigo? Já posso até ouvir a história do cavaleiro e do seu dragão covarde. Se vai haver uma briga, vamos enfrentá-la e não vamos nos esconder. Você é um dragão, até mesmo um espectro fugiria de você. Entretanto, você se encolhe nas montanhas como um coelho assustado." Eragon quis deixá-la com raiva e conseguiu. Um rosnado correu por sua garganta enquanto arremessava a cabeça que parou a poucos centímetros do rosto dele. Safira mostrou as presas e olhou fixamente, exalando fumaça pelo nariz.
Ele esperava não ter ido longe demais. Os pensamentos dela alcançaram-no vermelhos de raiva. Sangue encontrará sangue, eu lutarei. Nossos verdes, nossos destinos nos unem, mas não me provoque. Farei isso pela dívida que temos, mas voaremos na direção da insensatez. Insensatez ou não, disse ele olhando para o alto, não há escolha, nós temos de ir. Rasgou a camisa ao meio e enfiou um pedaço em ambos os lados da calça. Cuidadosamente colocou-se em cima de Safira e segurou com força o pescoço dela. Desta vez ele disse a ela, voe mais baixo e mais depressa, o tempo vale ouro. Segure firme, ela o alertou e depois alçou o voo. Subiram acima da floresta e nivelaram sua altura imediatamente, ficando pouco acima dos galhos. O estômago de Eragon ficou embrulhado e ele ficou feliz por estar de barriga vazia. Mais rápido, insistiu. Ele não disse nada, mas o bater de suas asas aumentou. Ele fechou os olhos com força e curvou os ombros. Eragon achou que a proteção extra oferecida por sua camisa protegeria suas pernas, mas todos os movimentos de Safira produziam pontadas de dor. Logo, fios de sangue quente escorriam por suas panturrilhas. Sentia a preocupação emanando de Safira. Agora ela voava ainda mais rápido, suas asas faziam um tremendo esforço. A terra passava depressa, como se estivesse sendo puxada embaixo deles. Eragon achava que para as pessoas no chão eles pareciam apenas um borrão. No começo da tarde, o Vale Palancar se abriu à frente. Nuvens prejudicavam a visão para o sul. Carvajal ficava ao norte. Safira diminuía a altitude enquanto Aragorn procurava a fazenda. Quando a avistou, o pavor tomou conta dele. Uma nuvem negra com chamas alaranjadas em sua base subia. Safira, apontou ele, quero descer na fazenda agora. Ela fechou as asas e deu uma guinada, entrando em um mergulho acentuado, lançando-se em direção ao solo a uma velocidade vertiginosa. Depois diminuiu o mergulho e seguiu em direção à floresta. Ele gritou contra o vento que soprava forte. Pouse no campo! Eragon segurou-se com mais força quando entraram em um mergulho vertical. Safira esperou até que estivessem a apenas alguns metros do chão para bater as suas asas com força para trás. Pousou pesadamente, fazendo-o se soltar. Ele caiu no chão e levantou-se cambaleante e ofegante. A casa foi feita em pedaços por uma explosão. Madeiras e tábuas que antes formavam paredes e telhados estavam espalhadas por uma grande área. A madeira foi destruída como se um martelo gigante a tivesse quebrado. Telhas de madeira cobertas de fuligem estavam por toda parte. Poucas placas de metal retorcido era o que restava do fogão. A camada de neve no chão foi perfurada por pedaços quebrados de louça branca e pelos tijolos da chaminé. Uma fumaça densa e oleosa subia do celeiro que ardia ferozmente. Os animais da fazenda desapareceram. Alguns foram mortos e outros fugiram assustados. Tio! Eragon correu na direção dos destroços procurando Garrow no meio dos cômodos destruídos. Não havia sinal dele. Tio! Gritou de novo Eragon. Safira andou em volta da casa e parou do lado dele. A dor mora aqui, disse ela. E isso não teria acontecido se você não tivesse fugido comigo. Você não estaria vivo se não tivéssemos partido. Olhe para isso, gritou ele. Nós poderíamos ter avisado Garrow. A culpa por ele não ter fugido é sua. Eragon socou uma trave de madeira com força, rasgando a pele em suas articulações. Sangue pingava dos dedos enquanto ele saía da casa silenciosamente. Foi cambaleante até a trilha que levava à estrada e se abaixou para examinar a neve. Havia várias pegadas na frente dele, mas sua visão estava embaçada e mal podia enxergar. Será que estou ficando cego? Pensou ele. Com a mão trêmula tocou as bochechas e sentiu que estavam molhadas. Uma sombra caiu sobre ele quando Safira apareceu acima, protegendo-o com suas asas. Tenha calma, talvez nem tudo esteja perdido. Ele olhou para cima, para ela, buscando um pouco de esperança. Examine a trilha. Meus olhos veem apenas 2 pares de pegadas. Garrow não deve ter sido levado daqui. Ele concentrou o olhar na neve pisada. 2 fracos pares de pegadas de botas de couro dirigiam-se em direção à casa. Em cima desses pares havia rastros dos mesmos pares de botas deixando o local. Seja lá quem tenha feito as pegadas ao sair, carregava o mesmo peso de quando chegou. Você tem razão.
Geralt deve estar aqui. Ele ficou de pé com um pulo e voltou correndo depressa para casa. Vou procurar em volta das edificações e na floresta, disse Saphira. Eragon subiu com dificuldade nos destroços da cozinha e começou a revirar freneticamente o monte de entulho. Pedaços de pedras que ele normalmente não conseguia levantar agora pareciam não oferecer tanta resistência para sair do lugar. Um armário quase intacto impediu seu progresso por um segundo, mas ele o levantou e jogou para o alto. Quando puxou uma tábua, algo agitou-se embaixo dele. Ele se virou, pronto para responder a um ataque. Uma mão surgiu em meio aos destroços do telhado caído. Ela se movia de modo muito fraco e ele agarrou-a gritando. Tio, você pode me ouvir? Não houve resposta. Eragon enfiou as mãos no meio dos pedaços de madeira sem se importar com as farpas que rasgavam a sua pele. Ele rapidamente fez um braço e um ombro aparecerem, mas o caminho estava impedido por uma pesada viga. Ele jogou seu ombro contra ela e empurrou-a com toda a força do seu ser, mas a viga venceu os esforços dele. Saphira, eu preciso de você. Ela veio imediatamente. Pedaços de madeira quebravam embaixo dos pés dela enquanto se deslocava por cima das paredes destruídas. Sem dar uma palavra, passou cautelosamente por ele e encostou o lado do seu corpo na pesada viga. Saphira enfiou as garras no que restava do piso e seus músculos se retesaram. Com um rangido, a viga foi erguida e Eragon entrou depressa debaixo dela. Geralt estava deitado de bruços, quase todas as suas roupas estavam rasgadas. Eragon puxou para fora dos destroços. Assim que eles estavam em segurança, Saphira soltou a viga, deixando-a cair no chão. Eragon arrastou Geralt para fora da casa destruída e colocou-o com cuidado no chão. Apavorado, tocou o tio com cuidado. A pele estava acinzentada, parecendo sem vida e ressecada como se uma febre o tivesse desidratado. Seu lábio estava partido e havia um arranhão comprido no rosto dele, mas isso não era o pior. Queimaduras fundas e irregulares cobriam a maior parte do corpo. Elas estavam esbranquiçadas e cobertas por um líquido claro e gosmento. Um odor nauseativo e repugnante pairava sobre eles. Era um cheiro de frutas podres. A respiração acontecia em pequenas arfadas e cada uma delas parecia ser seu último suspiro. Assassino, suspirou Saphira. Não fale isso, ele ainda pode ser salvo. Precisamos levá-lo até a Gertrude, mas não posso carregá-lo até Carvajal. Saphira mentalmente mostrou a ele uma imagem de Geralt pendurado embaixo dela enquanto ela voava. Você consegue levar nós dois? Eu tenho que conseguir. Eragon escavou em meio aos destroços até achar uma prancha de madeira e algumas tiras de couro. Pediu a Saphira que fizesse um buraco em cada uma das extremidades da prancha usando uma de suas garras. Passou uma tira de couro por cada um dos buracos e as amarrou em suas patas dianteiras. Depois de verificar se os nós estavam firmes, ele rolou Geralt para cima da prancha e prendeu-o bem firme. Ao fazer isso, um pedaço de pano preto caiu da mão do tio, e era igual às roupas dos estranhos. Com raiva, enfiou o pedaço de pano no bolso e montou em Saphira, fechando os olhos enquanto seu corpo se assentava em meio a uma forte onda de dor. Agora! Ela pulou para cima, suas pernas traseiras afundaram no chão. Suas asas rasgavam o ar enquanto decolava lentamente. Tendões esticavam-se e destacavam-se enquanto ela lutava contra a gravidade. Por um longo e doloroso segundo, nada aconteceu, mas ela se jogou para frente com força e eles subiram mais alto. Assim que estavam em cima da floresta, Eragon disse a ela, siga a estrada, assim você terá espaço se precisar pousar. Eu posso ser vista. Isso não tem mais importância. Ela não argumentou mais, visto que deu uma guinada na direção da estrada e seguiu para Carvajal. Geralt balançou com força embaixo deles. Só as delgadas tiras de couro impediram que ele caísse. O peso extra deixou Saphira mais lenta. Logo a cabeça se curvava e havia espuma em sua boca. Lutou para continuar, mas eles ainda estavam a quase 5 quilômetros de Carvajal quando fechou as asas e mergulhou na direção da estrada. As patas traseiras tocaram o chão, produzindo uma chuva de neve. Eragon caiu de cima dela de lado, pesadamente para evitar machucar ainda mais as pernas. Fez um grande esforço para ficar em pé e foi desamarrar as tiras de couro das patas de Saphira. A forte respiração ofegante do dragão enchia o ar.
Ache um lugar seguro para descansar, disse ele. Não sei por quanto tempo eu ficarei longe, então você terá de se cuidar por um tempo. Eu esperarei, disse ela. Ele cerrou os dentes e começou a arrastar Garrow pela estrada. Os primeiros passos provocaram uma explosão de agonia pelo seu corpo. Não consigo fazer isso, berrou ele para o alto e depois deu alguns passos. Fechou a boca com um rosnado. Eragon olhava para o chão entre seus pés enquanto forçava a manter um passo constante. Foi uma luta contra seu corpo debilitado, uma luta que ele se recusava a perder. Os minutos arrastavam-se em uma velocidade agonizante. Cada metro vencido parecia ser muitas vezes maior. Ansioso, imaginava se Carvajal ainda existia ou se os estranhos também a tinham incendiado. Depois de um tempo, em meio a uma onda de dor, ouviu gritos e olhou para cima. Bronn corria em sua direção, de olhos arregalados, cabelos despenteados e com um lado da cabeça repleto de sangue seco. Agitava os braços freneticamente antes de largar o seu cajado e agarrar os braços de Eragon, falando algo em voz alta. Eragon piscou sem entender nada. Sem dar nenhum aviso, o chão aproximou-se dele rapidamente. Sentiu o gosto de sangue e desmaiou. Vigília de morte. Sonhos perturbavam a mente de Eragon, reproduzindo-se e vivendo segundo suas próprias leis. Ele observava um grupo de pessoas montadas em cavalos pomposos que se aproximavam de um rio solitário. Muitas tinham cabelos prateados e portavam grandes lanças. Um navio belo e estranho esperava por eles sob o luar. As figuras embarcam lentamente no navio e duas delas, mais altas do que as outras, andavam de braços dados. Seus rostos estavam cobertos por capuzes, mas ele podia distinguir que uma delas era uma mulher. Ficaram em pé no convés do navio e olharam para a terra. Um homem estava sozinho em uma praia coberta de cascalho, o único que não embarcou no navio. Jogou a cabeça para trás e soltou um longo grito de dor. Conforme ficava mais fraco, o navio descia o rio sem brisa ou sem ajuda de remos, indo em direção à terra plana e vazia. A visão ficou embaçada, mas pouco antes de desaparecer, Eragon viu de relance 2 dragões no céu. Eragon percebeu os rangidos pela primeira vez, para frente e para trás, para frente e para trás. O som persistente o fez abrir os olhos e ver a parte de baixo de um telhado feito com finas telhas de madeira. Um cobertor pesado estava sobre ele, escondendo sua nudez. Alguém colocou ataduras em suas pernas e um pedaço de pano limpo em volta das articulações dos seus dedos. Ele encontrava-se em uma cabana de um cômodo. Um pilão estava em uma mesa com tigelas e plantas. Fileiras de ervas secas pendiam nas paredes e enchiam o ar com fortes aromas naturais. Chamas crepitavam dentro de uma lareira, na frente da qual estava sentada uma mulher rotunda em uma cadeira de balanço de vime, a curandeira da cidade, Gertrude. A cabeça dela estava caída para a frente, seus olhos fechados. Um par de agulhas de tricô e uma bola de linha de lã repousavam em seu colo. Embora sentindo-se muito enfraquecido, Eragon conseguiu sentar-se. Isso ajudou a clarear os pensamentos. Repassou as lembranças dos últimos 2 dias. Seu primeiro pensamento foi sobre Garrow, o segundo sobre Saphira. Espero que ela esteja em um lugar seguro. Tentou contatá-la, mas não conseguiu. Onde quer que ela estivesse, era longe de Carvajal. Pelo menos Bronn me trouxe até Carvajal. O que será que aconteceu com ele? Havia todo aquele sangue. Gertrude se mexeu e abriu seus olhos brilhantes. Oh, disse ela, você acordou, que bom. Sua voz era forte e aconchegante. Como está se sentindo? Estou bem, onde está Garrow? Gertrude arrastou sua cadeira para perto da cama. Está na casa do Horst. Não havia espaço suficiente para vocês dois aqui. E devo admitir, isso tem me deixado bem ocupada, indo para lá e para cá, vendo se vocês dois estão bem. Eragon deixou o medo de lado e perguntou, como ele está? Houve uma longa pausa enquanto ela examinava as mãos. Não está bem. Ele tem uma febre que se recusa a ceder e as feridas não estão secando. Eu preciso vê-lo. Eragon tentou levantar-se. Só depois de comer, disse com firmeza, empurrando-o para baixo. Não gastei esse tempo todo ficando sentado ao seu lado para que você se levante e se machuque por aí. Metade da pele de suas pernas foi arrancada e a sua febre só cedeu ontem à noite. Não se preocupe com Garrow, ele ficará bem, ele é um homem forte.
Gertrude pendurou uma chaleira acima do fogo e começou a picar cenouras para a sopa. Há quanto tempo estou aqui? Há 2 dias inteiros. 2 dias? Isso significa que sua última refeição foi há 4 manhãs. Só de pensar nisso, Eragon sentiu-se fraco. Safira está sozinha esse tempo todo, eu espero que ela esteja bem. A cidade inteira quer saber o que aconteceu. Eles mandaram homens até a sua fazenda e a viram destruída. Eragon concordou com a cabeça, já esperava isso. O seu galpão foi queimado, foi assim que Geralt se feriu? Eu não sei, disse Eragon. Não estava lá quando tudo aconteceu. Bem, não importa, eu sei que tudo vai se resolver. Gertrude voltou a tricotar enquanto esperava a sopa ferver. Você tem uma bela cicatriz na palma da sua mão. Ele, por reflexo, fechou o punho. Tenho. Como você a arranjou? Várias respostas possíveis vieram à sua mente, mas ele escolheu a mais simples. Eu a tenho desde que nasci. Nunca perguntei ao Geralt como ela apareceu. O silêncio não foi quebrado até a sopa começar a ferver. Gertrude colocou-a em uma tigela e passou para Eragon junto com uma colher. Ele aceitou agradecido e provou-a com cuidado. Estava deliciosa. Quando terminou, ele perguntou, posso visitar Geralt agora? Gertrude suspirou. Você é um rapaz bem determinado, não é? Bem, se você quer ir de verdade, eu não vou impedi-lo. Vista as roupas e nós iremos. Ela ficou de costas enquanto ele lutava para vestir a calça, se contraindo quando a roupa se arrastava em cima das ataduras. E depois vestiu a camisa. Gertrude ajudou a ficar em pé. Suas pernas estavam fracas, mas já não doíam tanto quanto antes. Dê alguns passos, ordenou ela, e depois falou friamente. Pelo menos você não terá de ir rastejando até lá. Do lado de fora, um vento forte soprou a fumaça das casas vizinhas nos seus rostos. Nuvens de tempestade escondiam a espinha e cobriam todo o vale enquanto uma cortina de neve avançava na direção do vilarejo, escurecendo a região montanhosa. Eragon apoiava-se pesadamente em Gertrude à medida que eles atravessavam Carvajal. Horst construiu sua casa de 2 andares em uma colina para poder apreciar a vista das montanhas. Empregou nela toda a habilidade que tinha. O telhado era feito de lascas de pedra de xisto e encobria uma varanda cercada que se estendia a partir de uma janela alta no 2º andar. Em cada uma das saídas do escoamento de água havia uma gárgula zangada. E todas as janelas e portas eram enfeitadas com entalhes de serpentes, cervos, corvos e videiras torcidas. A porta foi aberta por Elan, a esposa de Horst, que era uma mulher pequena e magrinha, com feições refinadas e com os sedosos cabelos louros presos em um coque. Seu vestido era discreto e elegante e seus movimentos graciosos. Por favor, entrem, disse baixinho. Eles atravessaram o portal e entraram em uma grande sala bem iluminada. Uma escada que tinha um corrimão polido zigue-zagueava até o chão. As paredes tinham a cor do mel. Elan deu um sorriso triste para Eragon, mas se dirigiu a Gertrude. Eu já ia mandar chamá-la. Ele não está nada bem. Você deveria vê-lo imediatamente. Elan, você terá de ajudar Eragon a subir a escada, disse Gertrude e subiu correndo 2 degraus de cada vez. Está tudo bem, eu consigo subir sozinho. Tem certeza? Perguntou Elan. Ele concordou com a cabeça, mas ela olhou para ele desconfiada. Bem, quando terminar, desça e vá falar comigo na cozinha. Eu fiz uma torta fresquinha que acho que você vai gostar. Assim que ela saiu, ele se jogou contra a parede, agradecendo ter conseguido aquele apoio. Depois começou a subir a escada, um doloroso passo por vez. Quando chegou ao topo, contemplou um corredor comprido, pontilhado por várias portas. A última estava levemente aberta. Respirando fundo, moveu-se com dificuldade até ela. Katrina estava ao lado de uma lareira, fervendo panos. Ela levantou o olhar, sussurrou uma condolência e voltou a trabalhar. Gertrude estava ao lado dela, moendo ervas para fazer um curativo. Um balde a seus pés continha neve que se derretia, virando água gelada. Geralt estava deitado em uma cama embaixo de uma pilha alta de cobertores. O suor cobria sua testa e seus olhos agitavam-se cegamente embaixo de suas pálpebras. A pele do rosto estava contraída como a de um cadáver. Estava imóvel, salvo os suaves tremores de sua leve respiração. Eragon tocou a testa do tio com uma sensação de irrealidade. Ela queimava contra a mão dele. Apreensivo, levantou os cobertores e viu que as várias feridas de Geralt estavam cobertas por pedaços de pano.
As queimaduras das quais as ataduras estavam sendo trocadas estavam expostas ao ar. Elas não tinham começado a sarar. Eragon olhou para Gertrude com uma expressão desesperançada. Você não pode fazer nada acerca dessas feridas? Ela apertou um pano dentro do balde de água gelada e depois colocou o pano frio em cima da cabeça de Geralt. Eu já tentei tudo, pomadas, cataplasmas, tinturas, mas nada adianta. Se as feridas fechassem, ele teria uma chance muito melhor. Mas ainda assim as coisas podem melhorar. Ele é vigoroso e forte. Eragon chegou para o canto e se agachou no chão. As coisas não deveriam ter acontecido assim. O silêncio engoliu seus pensamentos. Ele olhava admirado para a cama. Depois de um tempo, notou Catelyn ajoelhada ao seu lado. Ela pôs o braço em volta dele. Como ele não respondeu, saiu envergonhada. Algum tempo depois, a porta abriu e Horst entrou. Ele falou baixinho com Gertrude e se aproximou de Eragon. Vamos, você precisa sair daqui. Antes que Eragon pudesse protestar, Horst puxou-o colocando-o de pé e conduziu-o porta fora. Eu quero ficar, reclamou. Você precisa de descanso e de ar fresco. Não se preocupe, poderá voltar logo, consolou Horst. Eragon, relutante, deixou que o ferreiro o ajudasse a descer até a cozinha. O aroma inebriante de meia dúzia de pratos, ricos em temperos e ervas, enchia o ar. Albrecht e Baldur estavam lá, falando com a mãe enquanto ela misturava a massa do pão. Os irmãos ficaram em silêncio quando viram Eragon, mas ele conseguiu ouvir o suficiente para notar que falavam sobre Geralt. Venha, sente-se, disse Horst, oferecendo uma cadeira. Eragon jogou-se nela agradecido. Obrigado. Suas mãos tremiam levemente, então ele as fechou com força em cima do colo. Um prato com uma pilha de comida foi posto na sua frente. Você não precisa comer, disse ela, mas a comida está aí, caso queira. Ela voltou a cozinhar enquanto ele pegava um garfo. Eragon mal conseguiu engolir umas poucas garfadas. Como você está se sentindo? Perguntou Horst. Horrível. O ferreiro esperou por um momento. Sei que esta não é a melhor hora, mas nós precisamos saber o que aconteceu. Eu não me lembro. Eragon, começou Horst inclinando-se para a frente. Eu sou uma das pessoas que foram até a sua fazenda. A sua casa não desabou simplesmente, alguma coisa a fez em pedaços. Em volta dela havia pegadas de uma fera gigante que eu nunca vi ou ouvi antes. Outras pessoas também as viram. Ouça, se houver um espectro ou um monstro rondando por aí, precisamos saber. Você é o único que pode nos dizer. Eragon sabia que tinha de mentir. Quando deixei Carvajal, calculou o tempo, há 4 dias, havia estranhos na cidade perguntando sobre uma pedra como a que eu achei. Ele apontou para Horst. Você falou comigo sobre eles e por causa disso eu voltei correndo para casa. Todos os olhares estavam em cima dele. Ele lambeu os lábios. Nada aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, terminei as minhas tarefas e fui andar na floresta. Não demorou muito, ouvi uma explosão e vi fumaça acima das árvores. Voltei correndo o mais rápido que pude, mas seja lá quem tenha feito isso já havia ido embora. Cavei nos escombros e encontrei Geralt. Aí você o colocou em cima da maca e o arrastou até aqui? Perguntou Albrecht. Isso, respondeu Eragon. Mas antes de sair, examinei a trilha até a estrada. Havia 2 pares de pegadas, eram de homem. Ele enfiou a mão no bolso e tirou o pedaço de pano preto. Isso estava preso na mão de Geralt. Acho que combina com as roupas que aqueles estranhos usavam. Ele colocou o trapo na mesa. Combina, disse Horst. Ele parecia estar pensativo e zangado ao mesmo tempo. E o que houve com suas pernas? Como você as machucou? Não sei ao certo, respondeu Eragon, balançando a cabeça. Acho que me machuquei quando tirei Geralt dos escombros, mas não sei. Só notei quando o sangue começou a escorrer por elas. Isso é horrível, exclamou Ellan. Nós devíamos perseguir aqueles homens, sugeriu Albrecht zangado. Eles não podem ficar impunes. Podemos alcançá-los amanhã com um par de cavalos e trazê-los de volta para cá. Tire essa bobagem da sua cabeça, rebateu Horst. Eles provavelmente poderiam levantar você como um bebê e jogá-lo em cima de uma árvore. Lembra o que aconteceu com a casa. Não queremos nos meter com essa gente. Além disso, eles já conseguiram o que queriam. Ele olhou para Eragon. Pegaram a pedra, não é? A pedra não está em casa. Então não há motivo para eles voltarem, já que estão com ela. Ele lançou um olhar fulminante para Eragon. Você não falou nada sobre aquelas pegadas estranhas. Sabe de onde elas vieram?
Eragon balançou a cabeça. Eu não vi as pegadas. Baldur falou de repente. Não gosto disso, está me cheirando a magia. Quem são esses homens? Será que são espectros? Por que queriam a pedra? E como poderiam ter destruído a casa se não usaram magia negra? O senhor pode estar certo, pai. A pedra poderia ser tudo o que eles queriam, mas eu acho que vamos vê-los novamente. Fez-se silêncio em seguida às palavras dele. Algo passou despercebido, embora Eragon não estivesse certo sobre o que era. Depois ele lembrou. Com o coração pesado, ele expressou suas suspeitas. Hor ainda não sabe, não é? Como eu pude esquecer dele? Horst balançou a cabeça. Ele e Dampton partiram um pouco depois de você. A não ser que tenham enfrentado alguma dificuldade na estrada, já devem estar em Terence Ford há alguns dias. Nós íamos mandar um mensageiro, mas o tempo ficou frio demais ontem e anteontem. Baldur e eu íamos partir quando você acordou, informou Albrecht. Horst passou a mão pela barba. Podem ir vocês dois, eu vou ajudar a selar os cavalos. Baldur se virou para Eragon. Falarei com ele com cautela, prometeu, e seguiu Horst e Albrecht para fora da cozinha. Eragon continuou à mesa, os seus olhos se concentravam em um nó da madeira. Todos os detalhes marcantes estavam bem claros para ele. As partículas retorcidas, uma saliência assimétrica, 3 pequenos sulcos com um resto de tinta colorida. O nó estava repleto de infinitos detalhes. Quanto mais ele olhava, mais ele via. Eragon procurou respostas nele, mas se elas estavam ali, se esquivavam. Um fraco chamado interrompeu seus pensamentos pungentes. Parecia um grito que vinha lá de fora. Ele o ignorou. Deixe outra pessoa cuidar disso. Alguns minutos depois, ouviu o grito novamente, mais alto do que antes. Zangado, tentou ignorá-lo. Será que eles não podem fazer silêncio? Carol está descansando. Olhou para ela, mas ela não parecia estar incomodada com o barulho. Eragon! O rugido foi tão forte que ele quase caiu da cadeira. Olhou em volta assustado, mas nada havia mudado. Percebeu de repente que os gritos estavam dentro de sua cabeça. Saphira? Perguntou ansioso. Houve uma pausa. Sou eu, ouvido de pedra. Uma sensação de alívio tomou conta dele. Onde você está? Ela enviou-lhe uma mensagem de um pequeno grupo de árvores. Tentei fazer contato várias vezes, mas você estava fora de alcance. Eu estava doente, mas estou melhor agora. Por que não pude pressentir você antes? Depois de 2 noites esperando, a fome tomou conta de mim. Eu tive de caçar. E pegou alguma coisa? Um gamo jovem. Ele foi sábio bastante para evitar os predadores da terra, mas esqueceu os do céu. Quando eu o peguei com minhas mandíbulas, ele se debateu vigorosamente e tentou fugir. Mas eu fui mais forte e quando a derrota tornou-se inevitável, ele desistiu e morreu. Será que Geralt também lutará com o inevitável? Não sei. Ele contou-lhe todos os detalhes e depois disse: vai demorar muito ou uma eternidade para eu voltar para casa. E não poderei vê-la durante pelo menos alguns dias. Acho melhor você achar um lugar confortável para ficar. Chateada, ela disse: farei o que você falou, mas não demore muito. Eles se separaram relutantes. Eragon olhou pela janela e ficou surpreso ao ver que o sol já havia se posto. Sentindo-se muito cansado, foi mancando até Ellan, que estava enrolando tortas de carne com um pedaço de pano impermeabilizado. Voltarei para a casa de Gertrude para dormir, disse ele. Ela terminou de embrulhar e perguntou: por que você não fica com a gente? Assim ficará mais perto do seu tio e Gertrude terá a cama dela de volta. E você tem um lugar para mim? Perguntou ele hesitante. Claro, ela limpou as mãos. Venha comigo, eu vou aprontar as coisas para você. Ela levou até um quarto desocupado no andar superior. Ele se sentou na beira da cama. Você precisa de mais alguma coisa? Perguntou ela. Eragon balançou a cabeça. Nesse caso, estarei lá embaixo. Se precisar de ajuda, pode me chamar. Ouviu-a descendo a escada. Depois ele abriu a porta e atravessou o corredor até o quarto de Geralt. Gertrude deu-lhe um sorrisinho por cima de suas velozes agulhas de tricô. Como ele está? Sussurrou Eragon. A voz dela estava arrastada por causa do cansaço. Ele está fraco, mas a febre baixou um pouco e algumas das queimaduras estão melhorando. Precisamos esperar para ver, mas isso pode significar que ele vai se recuperar. As boas notícias melhoraram o ânimo de Eragon e ele voltou para o seu quarto. A escuridão não parecia amigável enquanto ele se ajeitava embaixo das cobertas.
Finalmente conseguiu dormir, curando as feridas que o corpo e a alma sofreram. A loucura da vida. Estava escuro quando Eragon acordou de repente, assustado e ofegante, sentando na cama. O quarto estava frio, sentiu arrepios nos braços e nos ombros. Faltavam algumas horas para o amanhecer. Era aquela hora em que nada se move, em que a vida espera pelos primeiros toques quentes da luz do sol. Seu coração batia forte por causa da terrível premonição que lhe tomou conta. Parecia que um manto havia coberto o mundo e o lugar mais escuro era o seu quarto. Levantou-se da cama silenciosamente e vestiu-se. Apreensivo, atravessou o corredor. O pavor tomou conta dele ao ver a porta do quarto de Geralt aberta e várias pessoas amontoadas lá dentro. Geralt estava deitado pacificamente na cama. Ele estava vestido com roupas claras, o cabelo estava penteado para trás e o rosto estava calmo. Poderia estar dormindo se não fosse pelo amuleto de prata amarrado em volta de seu pescoço e pelo ramo seco de cicuta da Europa em seu peito, que eram os últimos presentes dos vivos para os mortos. Catelyn estava ao lado da cama com o rosto pálido e os olhos baixos. Ele a ouviu sussurrando. Eu esperava chamá-lo de pai um dia. Chamá-lo de pai, pensou ele amargamente, um direito que nem eu tinha. Ele se sentia como um fantasma exaurido de toda a vitalidade. Tudo perdeu sentido, exceto o rosto de Geralt. As lágrimas inundaram a face de Eragon. Ele ficou parado, com os ombros tremendo, mas chorava sem fazer nenhum ruído. Mãe, tia, tio, perdeu todos. O peso de sua dor era esmagador, uma força monstruosa que o fez cambalear. Alguém o conduziu de volta para o quarto, falando palavras de consolo. Ele caiu na cama, cobriu a cabeça com os braços e soluçou convulsivamente. Eragon sentiu Saphira fazendo contato, mas ignorou e se deixou levar pelo pesar. Ele não podia aceitar que Geralt houvesse partido. Se aceitasse, não restaria mais nada em que acreditar. Apenas um mundo implacável e impiedoso que apagava as vidas como a chama de uma vela ao vento. Frustrado e apavorado, virou seu rosto encharcado pelas lágrimas em direção ao céu e gritou. Que Deus faria isso? Mostre-se! Ele ouviu pessoas correndo para o quarto dele, mas nenhuma resposta veio lá de cima. Ele não merecia isso. Mãos confortantes tocaram-no e ele viu que Ellen estava sentada a seu lado. Ela o abraçou enquanto ele chorava e finalmente, por pura exaustão, relutantemente adormeceu.